Imagine acordar todos os dias com clareza sobre o que deve ser feito, sem depender de motivação, sem lutar contra a procrastinação, sem se distrair com opiniões alheias. Imagine se você tivesse o controle real sobre seus impulsos, desejos e emoções, como um verdadeiro mestre de si mesmo. Isso não é um ideal inatingível. Essa é a proposta de vida dos estoicos, e a chave para alcançar esse estado é uma virtude que talvez você esteja subestimando: a autodisciplina. A autodisciplina é o combustível silencioso do sucesso. Ela não aparece nas manchetes, não se exibe nas redes sociais, mas está presente em cada decisão difícil que você toma. Está naquele não que você diz quando tudo dentro de você quer dizer sim. Está na constância quando a vontade de desistir bate à porta. E para os estoicos, ela é mais do que um hábito. É um princípio moral, uma forma de vida. Neste vídeo, vamos explorar como os grandes mestres do estoicismo, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, enxergavam a autodisciplina. Mas não vamos parar na teoria. Você vai entender como aplicar esses ensinamentos, passo a passo, para desenvolver uma mente inabalável, um caráter firme e um comportamento alinhado com seus valores mais profundos. E isso inevitavelmente te leva ao sucesso, não aquele baseado em fama ou riqueza, mas aquele que vem da integridade pessoal e da liberdade interior. Talvez você esteja enfrentando momentos de instabilidade, procrastinação ou até mesmo dúvidas sobre seu caminho. Talvez já tenha tentado criar hábitos, mudar comportamentos ou cumprir metas, mas sempre acaba escorregando. O problema não está em você, está no sistema que você usa. E o estoicismo oferece um sistema milenar, testado por gerações de pessoas que enfrentaram o caos do mundo com serenidade, propósito e força interior. Neste vídeo vamos desvendar juntos por que a autodisciplina é mais importante do que a motivação, como os estoicos treinavam a mente para resistir às tentações e manter o foco, e quais são os passos práticos para incorporar essa virtude estoica na sua rotina diária. Você vai perceber que não precisa de força sobre-humana para se tornar disciplinado. Só precisa de direção, consciência e treino. Ao final desse vídeo, você terá um mapa claro de como dominar sua mente, suas ações e, com isso, abrir o caminho para um sucesso estável, silencioso e verdadeiro. O tipo de sucesso que nasce dentro de você e que ninguém pode tirar. Se você quer construir algo duradouro, se deseja viver com propósito e firmeza, então preste atenção. A autodisciplina estoica é o solo fértil sobre o qual florescem todos os seus sonhos. Agora respire fundo, se acomode e permita-se mergulhar nessa jornada de autodomínio. Porque quem governa a si mesmo, conquista tudo. A autodisciplina, na visão estoica, não é apenas um exercício de força de vontade. É uma forma de liberdade. Quando você é disciplinado, não é mais escravo das suas emoções, impulsos ou hábitos destrutivos. E os estoicos sabiam que, para viver bem, era preciso primeiro dominar a si mesmo. Epicteto dizia: "Ninguém é livre se não é senhor de si mesmo." E essa frase resume o coração da autodisciplina estoica. Mas como começar a trilhar esse caminho? 1. Comece dominando o seu pensamento. Tudo começa na mente. Para os estoicos, a maneira como você interpreta os eventos externos define como você age e reage. Portanto, o primeiro passo é aprender a observar os seus pensamentos, especialmente aqueles que sabotam sua disciplina. Sêneca, por exemplo, afirmava que somos mais atormentados por nossas interpretações do que pelos próprios eventos. Ele dizia: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Quando você se flagra dizendo: "Eu não consigo acordar cedo, é impossível manter essa rotina." Ou "Eu nunca vou conseguir manter esse hábito." Perceba que essas frases não são fatos, mas pensamentos que podem ser desafiados. O estoicismo nos convida a questionar e reescrever essa narrativa interna. 2. Desenvolva uma rotina minimalista, não perfeita. Ao contrário do que muitos pensam, autodisciplina não é viver sob uma rigidez cruel. Para os estoicos, é mais sobre constância do que perfeição. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra da importância de fazer o que precisa ser feito todos os dias, sem precisar que o mundo esteja ideal. Ele escreve: "Quando você se levanta pela manhã, pense: estou indo fazer o trabalho de um ser humano." A chave aqui é começar pequeno. Desenvolver uma rotina estoica envolve apenas 3 pilares: saber o que é importante, fazer isso mesmo quando não sentir vontade, e repetir, com paciência, até que isso se torne parte de quem você é.
Você não precisa acordar às 5 da manhã, correr 10 quilômetros, meditar e ler 3 capítulos de filosofia todos os dias. Precisa apenas definir o que realmente importa e sustentar esse comportamento, mesmo nos dias difíceis. Isso é disciplina estoica. 3. Pratique a resistência voluntária. Um dos exercícios mais poderosos dos estoicos para fortalecer a disciplina era a prática deliberada do desconforto. Epicteto recomendava: treine-se enquanto as coisas vão bem para enfrentar tempos difíceis. Ele sugeria dormir no chão, tomar banhos frios ou passar um tempo com alimentos simples, não como penitência, mas como preparação. Essa prática chama-se preparação para a adversidade, ou premeditatio malorum. Imaginar e experimentar em pequenas doses o que você tem medo de perder ou evitar. Por que isso funciona? Porque o desconforto treinado não gera sofrimento, mas força interior. Você pode começar com ações simples. Reduzir o uso do celular por algumas horas por dia. Escolher uma refeição frugal e intencional. Dormir sem excessos de conforto, apenas por algumas noites. Treinar ou estudar mesmo sem motivação. Cada pequena renúncia voluntária fortalece a musculatura da sua mente. 4. Tenha metas guiadas pela razão, não pelas emoções. Os estoicos valorizavam o uso da razão como guia supremo da ação. Isso significa que suas metas e decisões devem ser guiadas por lógica, propósito e sabedoria, e não pelo calor das emoções. Marco Aurélio dizia: se é suportável, suporte. Se é humano, faça. Essa simplicidade de raciocínio é uma bússola poderosa. Quando estiver diante de uma escolha, levantar da cama ou dormir mais, estudar ou assistir algo irrelevante, trabalhar no seu projeto ou navegar pelas redes sociais, pergunte-se: o que é mais alinhado com a razão, com o meu propósito e com a minha natureza? A resposta é quase sempre clara. Essa clareza racional é o que impede que a autodisciplina dependa do humor do dia. 5. Construa o hábito de agir mesmo sem vontade. O maior segredo da autodisciplina estoica é este: não espere sentir vontade. A ação vem antes da emoção. Você não se torna disciplinado porque sente que deve agir. Você se torna disciplinado porque age mesmo sem sentir vontade. E depois, colhe o benefício dessa constância. Sêneca nos lembra: é quando você mais deseja se render que mais precisa resistir. E Marco Aurélio reforça: não deixe sua mente se distanciar da razão. Esse é o chamado à ação fria, calculada, eficaz. Aquele que age mesmo sem ânimo, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato. Crie um ritual estoico pela manhã. Acorde, respire fundo, recite um pensamento filosófico, visualize seu dia com clareza e se comprometa com pelo menos uma ação racional. E execute, mesmo que pequena. Com o tempo, isso se torna natural. 6. Cerque-se de lembretes do seu propósito. Para manter a disciplina viva, os estoicos usavam símbolos, frases e práticas diárias. Epicteto recomendava andar com lembretes escritos dos princípios. Marco Aurélio escrevia suas reflexões diariamente. Você pode adaptar isso à sua realidade. Coloque uma frase estoica no espelho. Tenha um caderno de reflexões diárias. Leia um trecho de um livro estoico toda manhã. Pratique o journaling como forma de manter sua mente alinhada. Esses lembretes são âncoras. Eles te reconectam com seu porquê, especialmente quando as distrações tentam te puxar para longe. 7. A autodisciplina te dá a liberdade que você busca. No fim das contas, toda essa estrutura de disciplina não é para te aprisionar, é para te libertar. Quando você tem controle sobre sua rotina, seus impulsos e seus pensamentos, você é livre. Livre da preguiça, da culpa, da procrastinação, do medo. Você pode construir o que quiser, porque não está mais à mercê das emoções momentâneas. Essa é a verdadeira proposta estoica. Uma vida guiada pela razão, fortalecida pelo hábito, blindada contra distrações e direcionada para aquilo que realmente importa. 8. Autodisciplina na alimentação e nos cuidados com o corpo. A saúde física para os estoicos não é vaidade. É uma ferramenta para servir à virtude. Um corpo frágil por negligência se torna um obstáculo à ação virtuosa. Por isso, a disciplina na alimentação, no sono e nos exercícios não se trata de buscar um padrão estético.
mas de fortalecer a base física da alma racional. Ter autodisciplina aqui significa fazer o que precisa ser feito mesmo quando o prazer imediato tenta te seduzir. Escolher alimentos que nutrem, dormir cedo, acordar com propósito, mexer o corpo mesmo quando a preguiça diz não. É o estoico dizendo: eu sirvo à razão, não aos desejos do estômago ou da cama. 9. Autodisciplina nas finanças. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, mas pregava o desapego. Isso porque a autodisciplina também se manifesta no modo como você lida com o dinheiro. Não gastar por impulso, não buscar prazer em coisas materiais, ter controle, planejamento e, acima de tudo, a consciência de que sua paz não depende de aquisições. A disciplina financeira é um reflexo direto do domínio interior. O estoico não precisa ostentar, ele se contenta com o necessário, e por isso ele nunca é escravo do consumo. 10. Autodisciplina nos relacionamentos. A forma como você responde às emoções nas relações humanas é um campo fértil para a prática estoica. Quando alguém te provoca, a reação natural é responder na mesma moeda. Mas o estoico se disciplina para não ser governado pelo impulso, e sim pela razão. Isso não é fraqueza, é autocontrole, é força interior. Treinar a paciência, saber calar, observar, ouvir mais do que fala. Tudo isso é disciplina, e quanto mais você domina suas emoções, mais seus relacionamentos se tornam saudáveis, respeitosos e maduros. 11. Autodisciplina nos estudos, trabalho e projetos. A autodisciplina se torna visível no seu comprometimento com seus próprios objetivos. Estudar quando ninguém está olhando. Trabalhar mesmo sem supervisão. Entregar o que prometeu. Resistir à procrastinação. Ter clareza de propósito. Isso é virtude em ação. Marco Aurélio dizia: ao acordar, lembre-se de que você foi feito para o trabalho. A autodisciplina é o que te impede de desperdiçar seu tempo com distrações que não te levam a lugar nenhum. É o motor invisível dos grandes resultados. 12. Autodisciplina no pensamento. Aqui mora um dos maiores tesouros estoicos. Disciplina não é apenas ação, é também filtragem mental. É não aceitar qualquer pensamento que surge. É não se deixar dominar por ideias derrotistas, por julgamentos apressados, por medos irracionais. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas o modo como as interpretamos. Ser disciplinado nos pensamentos é cultivar clareza, é recusar-se a alimentar narrativas tóxicas, é observar a própria mente como um jardineiro atento ao que floresce ou apodrece. 13. Autodisciplina no uso do tempo e das redes sociais. O tempo é o recurso mais valioso que temos. Sêneca escreveu um ensaio inteiro sobre isso, sobre a brevidade da vida, onde denuncia o desperdício de tempo como o maior erro humano. Em nossos dias, essa lição é ainda mais urgente. A autodisciplina se manifesta quando você controla seu uso de redes sociais, quando não se perde em notificações, quando protege seu foco. Não se trata de rigidez, mas de consciência. O estoico vive no presente com presença. Ele escolhe como usar seu tempo. Ele não é sugado pelo que é inútil. 14. Autodisciplina na adversidade. Por fim, a maior prova da autodisciplina é o comportamento diante da dor, da perda, do fracasso. É aí que o estoico brilha. Quando tudo parece desmoronar, ele não se desespera. Ele se mantém firme, porque treinou sua mente para não depender do externo. Como Marco Aurélio escreveu: fique firme como uma rocha em que as ondas batem continuamente, mas ela permanece inabalável. Isso é a autodisciplina em seu grau mais alto. Manter-se constante no meio do caos. Aplicação diária. Pequenos atos, grande impacto. Se você deseja cultivar a autodisciplina estoica, comece pequeno. Defina um horário para acordar e mantenha, mesmo sem vontade. Escolha um hábito para reforçar diariamente. Use afirmações racionais para combater pensamentos sabotadores. Tenha clareza de seu propósito. E, principalmente, haja mesmo quando não há motivação. A repetição constrói o hábito. O hábito constrói o caráter. E o caráter constrói a vida. Você não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Isso é ser estoico. Se há um alicerce sólido no qual o estoicismo constrói a ideia de sucesso, esse alicerce é a autodisciplina.
Para os estoicos, o verdadeiro poder nunca esteve nas circunstâncias, mas no domínio de si mesmo. E esse domínio não nasce de talentos raros ou momentos de iluminação. Nasce de ações consistentes, realizadas mesmo na ausência de vontade. A autodisciplina, portanto, não é um talento. É uma escolha diária. Esses princípios não servem apenas para atingir metas externas, como carreira, finanças ou saúde. Eles transformam o seu próprio caráter. Quanto mais disciplinado você se torna, mais livre você é. Livre para dizer não ao que te afasta da sua essência, e sim ao que te aproxima da sua melhor versão. Marco Aurélio escreveu: "A tarefa da vida é simplesmente viver como a sua natureza exige, com seriedade, sobriedade e firmeza." E não há firmeza sem autodisciplina. Nos tempos atuais, onde distrações são abundantes, promessas de resultados rápidos seduzem a mente e a procrastinação se tornou hábito coletivo, ser autodisciplinado é um ato de rebeldia estoica. É se recusar a viver no piloto automático. É decidir, todos os dias, ser guiado pela razão e não pelos caprichos do momento. Então, a pergunta que fica é: você quer ser conduzido ou quer conduzir sua vida? Se a resposta for "quero conduzir", o caminho já está à sua frente. Ele exige renúncia, clareza, paciência e, principalmente, ação constante. Mas ele leva de um destino seguro, o de uma vida que você respeita, que os outros admiram e que está em plena harmonia com os valores da razão e da virtude. E se em algum momento do seu caminho você se sentir fraco, desmotivado ou perdido, lembre-se disso. Agir mesmo sem vontade é o maior ato de poder que existe. Porque é justamente aí que você se diferencia da maioria e se aproxima da excelência que apenas os disciplinados alcançam. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dominar a arte da autodisciplina. No próximo episódio, vamos falar sobre a sabedoria estoica para lidar com o fracasso, um tema que completa esse ciclo de fortalecimento interior. Até lá, siga firme, como um verdadeiro estoico, cultivando força interior, coragem racional e ação disciplinada.